Aí fui fazer intercâmbio de jovens na Austrália, em 91. Fiz o terceiro colegial na Austrália. Quando eu voltei... O ano que eu nasci. Quando eu voltei da Austrália com 18... Tá bem, hein, cara? Quando eu voltei da Austrália com 18, eu já entrei na faculdade e fui trabalhar. Então eu tinha que trabalhar de manhã até fim da tarde e à noite ia pra faculdade. A vida sofrida, né? Porque eu morava em São Paulo, a fábrica era em Diadema. Naquela época que a inflação era 60% ao mês. Não tinha computador, não tinha celular, não tinha internet. Porra nenhuma, era na raça mesmo. No peito, na raça. Saí da faculdade e até empresa, quanto tempo? Naquela época não tinha trânsito, era uma hora. Ah, era tranquilo, pelo menos. Tinha trânsito, mas era bem menos que hoje, né? Hoje deve ser umas 3 horas, rapaz. Diadema até Moema. A fábrica era em Diadema, era outra cidade, né? Você é paulista? Paulista. Nascido em São Paulo, capital? São Paulo, capital. Hospital São Paulo, não tinha Hospital Palmeiras, né? Não tinha... não tinha avante, nem palestra, né? Maternidade São Paulo. São Paulo. Na Paulista. Na Paulista. Minha mãe nasceu lá. Eu nasci lá. Todas as minhas filhas nasceram lá. Todos os meus sobrinhos, os meus irmãos. Nasceram toda a mesma maternidade de São Paulo. E você preza muito isso, né? Sim. Tradição. A raiz sua é italiana. Tradição. Então, foram seus avós, né? Que vieram da Itália. Eu acho que uma coisa que a gente conseguiu fazer muito bem, que a família inteira fez muito bem, com toda a equipe, com todos os funcionários, foi passar para eles de uma forma muito simples os pilares principais, né? Honestidade, trabalho, transparência, parceria, amizade, ajudar as pessoas, né? É uma família, né? Então meu pai dava beijo no rosto de faxineiro na fábrica, meu tio também. Passava um funcionário, meu tio abraçava e beijava no rosto. Aí meu tio sabia, por exemplo, que a mãe do cara estava doente. Como é que tá sua mãe? Ela melhorou? A fulana de tal. O cara, caralho, como é que o cara sabe? E o cara sabia, meu tio sabia. Meu pai também, como é que tá seu irmão, sua esposa? Isso tudo A esposa ganhou neném. Como é que tá o neném? Os caras, porra, o dono da empresa, o seu Geraldo, sabe que eu tenho um bebê, cara. Nossa, o cara ficava assim, meu, amanhã eu vou voltar aqui e vou trabalhar aqui no Leão. E era assim, os caras amavam trabalhar na empresa. Eu lembro que você o ambiente era muito bom. Você me contou uma história. O ambiente é muito bom. Que era um senhor que trabalhou quantos anos? Era muito tempo lá na fábrica, era o seu pai. E ele sempre teve uma gratidão imensa, né, pelo seu pai. Esse cara que você me contou, eu não esqueci o nome dele. Você lembra um pouquinho o nome dele? Cara, tem tantos caras que eu encontro assim, às vezes na rua, no supermercado, aqui em Itatiba. Os caras falam, nossa, seu pai, cara, seu pai foi um pai pra mim. Seu pai foi o melhor patrão que eu tive na minha vida. Não porque ele me pagava bem ou pagava mal, mas o jeito que ele tratava a gente. Uau. O jeito que ele olhava, eu olhava na cara do teu pai, eu via como se fosse o meu pai. Eu sentia carinho dele, sabe, preocupação. Então, assim, todo mundo que eu conheço, cara, tem uma admiração enorme pelo meu pai. Meu pai e meus tios, né, também, né, meus 2 tios. Então eles tinham um carinho muito grande pelas pessoas. A Mavaléria só chegou onde a nossa empresa familiar só teve sucesso porque a gente conseguiu agregar as pessoas. A gente não pagava menor salário que os nossos concorrentes, não pagava. Mas eu não tenho dúvida que o nosso ambiente era melhor que todos os concorrentes. Muito melhor. Isso que fazia a diferença. Sim. Os caras... que trabalhava dono, né? A gente vendeu a empresa, né? E eu fiquei até 31 de julho, agora, de 2024, 2023. Eu estava no último dia meu lá, 31 de julho, pegando minhas coisas, botando no carro, estacionamento. Vinha saindo um supervisor da fábrica, que trabalha lá já há uns 15, 20 anos. Aí o cara me viu e veio falar comigo. Ele falou, porra, Daniel, com lágrimas nos olhos, meu, você é o último Betinho, os Betinhos estão saindo, você é o último Betinho saindo da empresa. Aí ele falou assim, cara, vocês conseguiram fazer com que a gente trabalhasse como se a empresa fosse nossa. A gente trabalhava como se a gente fosse dono. Vocês passaram pra gente um senso de dono tão grande que ele falou assim, eu acordava de manhã, não via a hora de ir para a empresa. Eu tinha vontade de vir trabalhar na empresa. Sabe? Eu acordava, puta, agora eu fico preocupado com a tua saída agora, esse é o último Betinho, o último dos Moicanos, né? Eu fico pensando, será que a gente vai manter essa mesma vontade de vir trabalhar aqui? Eu falei, claro que vai, cara, isso vai estar no teu coração, você vai continuar vindo aqui.
Faz parte do caráter dele. Mesmo porque essa tua vontade que faz o seu sucesso. Você entrou aqui na empresa como? Você era trainee, hoje você é supervisor de fábrica. Você cresceu aqui, você está aqui há 20 e poucos anos. Ele falou, não, eu cresci, fiz faculdade, casei, tive filhos, tudo na empresa, eu devo tudo para essa empresa aqui, para vocês. Eu falei, então, essa é a forma do sucesso, né? O cara amar o que ele faz, né? É gostar de trabalhar, né? De ir para onde ele vai. É ir com amor para a empresa, com tesão, com vontade. Existe, hoje, não é só a remuneração financeira, é a remuneração de pertencimento. Existe o salário de pertencimento. O cara, quando se enxerga dono do projeto, é isso que eu estou tentando. Você é um modelo para mim. Então, assim, desde o dia que eu conheci o Daniel, que foi numa noite de pizza, cara, sou seu fã. Tudo acaba em pizza, do André Escandura, tudo começa em pizza. Tudo começa em pizza. Tudo começa em pizza. Então, assim... Foi um evento muito legal. Sou grato pela vida, primeiramente, do pastor Felipe, que eu vim a São Paulo, através da vida do pastor Felipe. Conheci o Chico da Bus. Chico da Bus, então, era amigo do André, é amigo do André. E o André é como se fosse meu tio, né? Seu tio. E aí, tio da minha esposa, mas pela idade, a idade dele meio que combina com a minha idade, então a gente ficou amigo, né? Andava de moto. Independente de ser parente, a gente acabou tendo um relacionamento a mais do que até parente às vezes, né? Então a gente é amigo, a gente se fala toda semana. E aí ele fez esse evento, me chamou, você estava lá. Estava lá. E aí a gente foi conectado, acho que a gente se conectou primeiramente por uma paixão em comum. Que é o Palmeiras. Então, o futebol tem esse poder também, né? Não, e o Palmeiras na minha vida, né, é muito presente, muito forte, porque meu avô veio da Itália. Meu bisavô veio da Itália em 1908, acho que meu bisavô veio da Itália, não lembro agora exatamente o ano. Meu avô tinha 8 anos, ele veio com 8 irmãos e meu avô com 8 anos. Meu bisavô e minha bisavó com 8 filhos, imagina. Chegaram em Santos, aí chegaram aqui, acharam que ia, né? Nossa, paraíso, né? Que o que vendiam lá era isso, né? Não, você tá indo pro paraíso. Lá nasce salame em árvore, né? Os caras falavam lá. O italiano gostando do salame. Lá não tem inverno, a temperatura é boa o ano inteiro, você consegue fazer 3 safras por ano, isso é verdade, né? Porque na Itália, Europa, você faz uma safra por ano, frio, né? Muito forte. E aí eles vieram pra cá, achando que iam chegar aqui, né, descer do navio. Não, chegaram aqui, os caras, e aí, pra onde nós vamos? Não sei. Até que manda leite e mel. Se vira. Eles foram a pé de Santos até Jundiaí, onde tinha uma colônia italiana, e foram trabalhar na uva. Quantos quilômetros? De Jundiaí de Santos até Jundiaí. 200 quilômetros. Por aí, né? 100 e pouco, 150, 140, a pé, naquela época. Sem estrada, sem asfalto. Molecada e tomando picada de bicho que eles nunca tinham visto, né? Nunca tinham visto, aranha que nunca tinha visto, porque lá alguns bichos não existem. Não existem, né? Então vieram na raça e foram trabalhar. Meu avô foi pedreiro depois, saiu de um dia, foi para São Paulo trabalhar em construção civil, foi pedreiro. Ele e os irmãos dele, os 8 irmãos, né, que vieram, né? Os 8 irmãos. Montaram uma empresa, uma fábrica de palha de aço. Eles foram o segundo maior fabricante de palha de aço do Brasil, venderam depois para Bombril. Venderam por briga familiar, 8 irmãos, né? Imagina 8 irmãos brigando. Então, assim, algo que foi uma dor no seu passado, que antes nem existia, hoje você faz parte da solução, não somente da sua empresa, da sua família, como qualquer outra empresa. Então, existiu antes uma empresa familiar, se desfez, por quê? Foi vendida por causa de uma confusão familiar. E você hoje trabalha exatamente nessa dor, né? Só que naquela época, pelo que meu pai conta, meu tio conta, ela foi vendida muito barata, né? Foi meio queimada, porque a família estava insustentável trabalhar junto, né? E a nossa não. A nossa é um case de sucesso. A gente tinha brigas, como qualquer família tem. Ela fala, não, minha família não briga. Mentira, você está escondendo. Se tem uma empresa familiar que a família não briga, não existe. Mas assim, a gente brigava por conflitos de ideias. Nunca brigamos por desconfiar um do outro. Porque acho que qualquer sociedade acaba quando você passa a não confiar no teu sócio, né? Então, os valores da minha família eram muito fortes em relação à honestidade,
Confiança. Então a confiança é uma coisa que você constrói ao longo da sua vida, né? Eu não vou confiar em você em um mês, em um ano. Então a confiança é uma constância de fatores, é uma consequência de fatos que contribuem para você adquirir confiança. Então a gente sempre teve muita confiança um no outro, né? Então nunca teve nem motivo para desconfiar que o meu sócio estava me roubando ou fazendo alguma coisa por trás. Isso nunca teve. Uma briga a gente tinha. Mas já viu italiano brigando? Briga, sai na porrada, depois de meia hora tá se beijando e falando que eu te amo. Então as brigas eram essas. Quebravam uns puta pau, né, violento, saia até quase na porrada, mas depois no fim do dia, vem aqui, desculpa, te amo, te dá um beijo, um abraço, amanhã vamos resolver esse negócio aqui, vamos fazer acontecer, pá, era assim. Então tinha muita briga, mas a gente resolvia, confiava um no outro e a coisa fluía. E a gente conseguiu, né? Teve essa empresa do meu avô, meu pai trabalhou lá, meu tio trabalhou lá, depois cada um saiu para fazer. Foi de palha de aço? Isso, lá chamava Suzambril e Quelustro. Tem até hoje as marcas, tem um dos irmãos do meu avô que ainda é vivo, ainda tem uma marca e ainda tem a marca no mercado. No mercado ainda? Suzambril e Quelustro. Foi seu bisavô que participou da construção do Palestra também? Sim, dizem, né? Dizem os fatos aí que meu bisavô e o meu avô, eles eram pedreiros, né? Que algumas coisas eles ajudaram lá na construção, lá na reforma, né? Já existia, né? Certo. Na reforma lá, alguma coisa eles fizeram. Eles construíram muita coisa em São Paulo, né? Então, muitas casas. Né? Paixão, então, veio daí, do Palmeiras. Né? Meu pai fala que meu avô levava eles no jogo. Meu pai tinha 4, 5 anos e era no jogo com meu avô. Imagina. E eu também fui. Eu tenho 4, 5 anos no ombro do meu pai na arquibancada do Palestra Itália. Eu tento hoje trazer isso pro meu filho também. A gente ir no futebol e primeiro encontro meu, primeira vez que eu fui no Allianz hoje, que é a nossa casa, foi contigo. Foi comigo. Foi contigo. Foi o gol de bike do Rony? Do Rony. Né? Foi 4-0, Botafogo. Ah, tá, 4-0. 4-0. O segundo jogo que você foi comigo foi a bike do Rony. A bike do Rony. Então, você acertou a primeira bike dele. Eu nem não sei quantos jogos a gente foi junto, já foi alguns, né? Junto. Então, assim, o André também, que era uma pessoa que também trabalhava com você e você sempre teve esse relacionamento, indo para jogos, a gente sempre junto lá. Então você me trouxe já uma amizade boa. E só isso foi possível através de um network saudável, né? Sim. Então começou um network lá atrás com um pastor que me trouxe até o André. É um cara que também honra a vida dele, sempre conversa, chama ele de presidente. Ó, presidente, vamos fazer. Ele me chama de professor, né? Quem me dera. Eu, professor dele, imagina. Muita humildade, né? Mas é meu professor, né? Sim, nossa. Né? Então, assim, na verdade, ele me trouxe e a gente foi conectado. Primeira vez a gente se conectou, então, por causa de uma paixão, acho que do time. Sim. Trocou telefone ali e aí sou de Goiás, aí já perguntou e na segunda vez eu já vim de novo, a gente fez uma pizza, terceira vez eu te procurei, já me ensinou. Ó, eu lembro uma vez que você falou assim pra mim, que eu me senti bem acolhido, cara, obrigado por isso. Você falou assim, ó, essa massa de pizza aqui, ó, é uma receita de família. A gente não ensina pra ninguém. Mas vem aqui que eu vou te ensinar a fazer. Eu falei, cara... É que você sabe que receita familiar você não ensina pra ninguém, né? Você ensina sim, você ensina para pessoas que você gosta, né? Porque é uma tradição, né? Uma tradição. Aí eu falei, cara, o cara me passando algo familiar. E minha esposa é prova disso, que eu não passo pra ninguém. Os caras chegam lá e perguntam, cara, como faz a massa? Vai, só misturar os ingredientes. Porque não é algo meu. Eu faço com você aqui, mas da receita eu não vou fazer junto. Não, é algo meu, não é algo meu, é algo que eu herdei, então, que você me trouxe. E o bacana da sua família, que toda vez que eu venho, você compartilha algumas histórias, que eu fico mais encantado ainda com a unidade da família. Eu lembro da história da Rosa também. Ah, da Rosa, tem aqui a Rosa, tá aqui atrás. A Rosa que... A roseira da minha avó, Sua avó trouxe. Essa história é fantástica, né? E depois a minha avó, ela morava ali em Indianópolis, numa travessa de Indianópolis, que é o bairro do Planalto Paulista, o bairro Planalto, de São Paulo, onde tem a igreja São Judas Tadeu, né? E
naquela época, acho que década de 50, 60, os fundos da casa da minha avó davam para os fundos da igreja. E o padre que veio para tocar a igreja era da Itália, né? Roma lá, o Vaticano mandava o padre para cá, porque era a paróquia de São Judas, era uma igreja importante no Brasil, né? São Judas Tadeu, né? O santo das causas perdidas, né? Acho que é isso. E um santo importante, né? Na história católica e religiosa. Aí minha avó ficou amiga do padre Gregório, que é o cara que tocava a igreja. Eles se falavam sempre lá, né? Eles se encontravam quase todos os dias, porque o fundo da igreja era o fundo da casa da minha avó. Então estavam ali sempre se encontrando. E esse padre Gregório um dia deu uma muda para ela de uma roseira. E eles falavam italiano entre eles, né? Uhum. Minha avó também é italiana, minha avó é napolitana. É de Caserta, ali tem uma plaquinha de Caserta ali em cima, que é o nome da nossa holding. A gente tem uma holding, né? Meu pai e meus irmãos, se chama Caserta, que é uma homenagem à minha avó que nasceu em Caserta. Caserta é uma cidade do lado de Nápoles, na Itália. E aí minha avó era amiga desse padre Gregório, ele ficou doente, ele teve um problema lá de saúde, e deu para ela a roseira e falou, ó, cultiva essa rosa para mim, que é para você sempre lembrar de mim, né? E ele acabou falecendo e ela cultivou a roseira. E a minha avó ficou doente depois de muitos anos, né, décadas, né? Minha avó ficou doente. E ela falou pro meu avô, ó, cuida da roseira aqui, essa roseira do padre Gregório, é para você lembrar de mim. E se você não cuidar, eu volto para te pegar. Eu volto para puxar seu pé, hein? Minha avó era napolitana, ela era engraçada, ela gostava de contar piada. Bem divertida. E o meu avô é do norte da Itália, né? De Mirano, perto de Veneza, do norte, lá o pessoal mais sério, mais educado. E minha avó era aquela italiana napolitana desbocada, que fala, né, pelos cotovelos e tal. E aí meu avô cultivou a roseira. Depois de muitas décadas, meu avô também veio a falecer. E quando a gente vendeu a casa do meu avô, no dia que meu pai foi entregar as chaves, eu era moleque, devia ter uns 16, 17 anos. Foi um pouco antes de vir para a Austrália. E não, foi depois que eu voltei da Austrália. Depois, acho que foi em 94, o avô faleceu. E aí meu pai foi entregar as chaves para o inquilino que ele tinha vendido na casa. A hora que ele bateu o olho, tava a roseira, né? Meu pai, puta, a roseira da minha mãe, caramba. Peraí. Pegamos um monte de muda, cortamos um monte de muda, era roseira. E aí ele plantou lá no apartamento que a gente morava em Moema, plantou no nosso sítio, plantou na Mavalera, na empresa, plantou na Big Pock, na outra empresa. E aí fizemos muda, meu tio pôs na casa dele, meu tio pôs na casa dele, eu pus na minha casa. Então foi uma forma de perpetuar a história da minha avó. Né? A gente conta isso na empresa, no livro da empresa a gente conta essa história. Tem até um folder, um quadro, tem até aqui em casa esse folder, esse quadro, que conta a história da roseira da minha avó. É uma forma de você perpetuar as coisas, é um exemplo que a gente usa, que a gente conta para as pessoas lá, que é uma história de você perpetuar as suas coisas, né? Deixar um legado, não só a herança. Deixar legado, né? E lembrar dos ancestrais, né? A importância que eles tiveram na nossa vida. Sem eles a gente não estaria aqui. Meu pai fez 81 anos. Honrar eles, agora, né? Ele estava lá em Maceió com a minha mãe. Aí eu mandei de pro hotel, escrevi um bilhete e tal. Eu falei, pai, você é uma das pessoas mais importantes da minha vida, porque sem você eu não estaria aqui. É verdade, né? Sem meus avós, sem meus pais, eu não estaria aqui. Minha filha não estaria aqui, né? É o reconhecimento. Né? Então, assim, a gente nunca pode esquecer dos nossos ancestrais. De onde você veio. Sim, de onde a gente veio, das nossas origens, né? Uhum. Mas você perguntou, né, qual que foi o maior desafio da minha vida, né? Na verdade, vamos juntar na linha aqui. Então, venderam a empresa e aí foram para o ramo imobiliário ou foi para onde? Isso você está falando do meu avô. Do seu avô. Meu avô com dinheiro comprou um posto de gasolina na Ricardo Jafé, que era a continuação da Ricardo Jafé, a Anchieta, a estrada Anchieta que vai para Santos. Certo. Né? Era o último posto antes de começar a estrada para Santos, Anchieta. Então era um posto que tinha um movimento grande. E o meu pai estava como diretor da Metal Leve. Meu pai teve uma carreira muito próspera, né? Um cara que estudou muito. Meu avô era um cara muito simples, né? Meu pai conta que meu avô levava meu pai na escola de bicicleta, porque meu avô não tinha carro. Então eu sentava no cano da bicicleta, meu avô levava ele na escola de bicicleta. Meu pai estudou escola pública, né? Escola pública na época.
Meu avô não tinha grana para pagar a escola privada pro meu pai. E ele se formou no colégio militar, meu pai. Fez CPUR. Na festa do CPUR, tinha que comprar o uniforme. A farda, né? E tinha que comprar a espada. Né? Montado a cavalo com a espada e tal. E era caríssimo a espada. A minha avó teve que penhorar as joias de casamento dela para comprar a espada para ele poder se formar. Aí depois meu pai trabalhou, deu dinheiro para ela, pega só as joias. Pegar as joias de volta, né? Não consigo pegar. E meu pai se formou no colégio militar. Aí ele não quis seguir carreira militar, falou, não quero seguir carreira militar, não é o que eu quero. E fez engenharia no Mackenzie, se formou no Mackenzie e fez pós-graduação na GV em administração. E foi trabalhar na SKF Rolamentos, que é uma empresa sueca. E aí na SKF, em 68, ele foi expatriado para a Suécia. Ele ficou 1 ano na Suécia. Imagina em 1968, uma empresa sueca mandar um brasileiro para estagiar lá. Hoje em dia é difícil, né? É mais comum, a gente vê, é mais comum, né? Eu tenho alguns amigos que a empresa mandou o cara para fora, para trabalhar fora, mas é raro hoje. Imagina em 1968. Isso. Uma empresa expatriar um cara para ir fazer estágio na Suécia. Então, em 68, antes do meu pai casar, meu pai já namorava com a minha mãe, ele foi para a Suécia fazer um estágio na SKF. Então, fantástico, né? A empresa pagou para ele, naquela época, professor particular para ele aprender a falar inglês. Ele estudou, fala inglês fluente, né? E ele foi para a Suécia, voltou, fez uma carreira legal na SKF. Depois ele foi para algumas empresas multinacionais e acabou virando diretor da Allen Bradley, que é uma empresa americana que faz peças, gabinetes de computadores. Naquela época, computador era aquelas computadores gigantes, né? Esqueci o nome do computador. Que era como se fosse... Mainframe. Isso. Aqueles mainframes gigantes. E eles faziam todos aqueles gabinetes de computadores gigantes e exportavam o mundo inteiro, né? E aí essa lembrada ele foi comprada pela Metal Leve, que é uma empresa alemã, que é a maior fabricante de pistão automotor do mundo, né? Meu pai chegou a diretor industrial dessa empresa. E aí o meu avô tinha um posto de gasolina, meus 2 tios estavam no posto, também tiveram carreira muito legal. Meu tio trabalhou na Mercedes-Benz, meu outro tio na Crefsul, meu tio mais novo também, engenheiro mecânico, meu tio mais do meio, advogado, trabalhava na Crefsul, na Bolsa de Valores, era um banco de investimento, tipo um BTG da época, XP BTG da época, top. Meu tio tinha uma carteira de clientes muito boa, tal, era legal. Mas teve aquela quebradeira em 69 de bolsa, né? Meu tio ficou desiludido com o mercado financeiro, saiu e foi trabalhar no posto do meu avô. Enquanto ele não arrumava outro emprego, ele falou, vou ficar ajudando o meu pai no posto. Meu avô era sozinho no posto e tal. E meu tio era engenheiro, trabalhava na Mercedes-Benz. Convidaram ele para ir para a Alemanha fazer um estágio, ele não quis, porque ele estava para casar, ou com medo de ir para a Alemanha. E aí o alemão, deu a oportunidade para o cara ir para a Alemanha e não quis ir, mandar ele embora. Você não quer, então tchau. E aí ele foi pro posto do meu avô. E o dono da Mavalério, que é a empresa que a gente comprou na época, ele era cliente do posto do meu avô. E ele falava, ele via meus tios lá trabalhando no posto e tal. E falava pro meu avô, né, pro Gino, meu avô, Gino, tô sempre trabalhando no posto aqui. Você puta menino inteligente, empreendedor. Vocês não querem comprar? Compra a minha empresa e dá pro seu filho tocar, pô. Aí meu avô conversou com meus tios, eles, foram lá ver a empresa. Ficaram um mês estudando a empresa, aí eles, a empresa fatura bem, tem um movimento legal. Porque o dono da Mavalério tinha um filho que não queria tocar o negócio. O cara não tinha herdeiro. E aí eles acabaram comprando a empresa, né, a Mavalério desse cara. E os dois muito agilizados, meus 2 tios empreendedores naquela época, super inteligentes, caras agilizados e tal. Fizeram a empresa decolar, né? Tiveram vários percalços, né? Teve enchente que entrou 1,5 metro de água dentro da empresa. Resolveram lá, vamos largar isso aqui, meu avô, não vai largar nada. Primeira enchente, você larga, eu vim da Itália pra cá no navio, 35 dias no navio, comendo um pão que minha mãe me deu lá a viagem inteira, quase morrendo de fome. No navio você vai, primeira enchente, primeira chuvinha, você vai largar o negócio? Não, primeira chuvinha, né? Meu tio falou assim, entrou 1,5 metro de água, acabou com as máquinas, acabou com todo o estoque de produto, acabou com a empresa, acabou. Meu tio falou assim, perdemos tudo. Aí meu avô foi falar, meu pai vai falar que é uma chuvinha. Mas meu avô falou assim, vocês vão desistir por causa dessa chuvinha.
vem aqui, pegaram, vamos limpar isso aqui, arruma aqui, tal. No outro dia, do zero de novo. Resiliência. Aí foram, insistiram no negócio. E meu pai é diretor da Metal Leve. E aí isso na década de 70, fim de 70, começo de 80. Aí meu pai resolveu sair da Metal Leve para se juntar aos dois irmãos na empresa. E compraram um terreno em Diadema, em 82, 81, compraram um terreno em Diadema. Construíram um galpão próprio em Diadema, porque a nossa fábrica era no Bom Retiro. Bom Retiro é centro de São Paulo, perto da Zona Cerealista. Eles compravam especiarias na Zona Cerealista, reempacotavam e vendiam. Era uma fabriquinha, era uma porta de garagem, o dono morava no andar de cima, aí quando tinha que produzir à noite, terceiro turno, para atender pedido, o dono ficava batendo um cabo de vassoura, desliga essas máquinas! E aí, não, vamos desligar. Aí, já, tá acabando. Não desligava, né? E o cara reclamava e eles mandavam bala. E era aquilo, né? Fabricava, vendia, entregava. Meu tio dirigia a Kombi, fazia entrega. Outro produzia, comprava. Como todo começo de empresa. Todo mundo fazia tudo lá, né? Arregaçava a manga e vamos trabalhar. Aí meu pai, diretor de multinacional, com baita de um salário, numa empresa, super bem na empresa. Largou tudo para ir trabalhar com os irmãos. Aí veio o CEO do meu pai da Alemanha, que era um sueco, né? Falou, senhor Geraldo, você vai sair daqui para ir trabalhar com os seus irmãos? Essa empresa é de especiaria. Você trabalha numa das maiores multinacionais do mundo. Você é diretor, tem um baita de um cargo. Meu pai tinha carro, tinha tudo. E a empresa acreditou nele também, assim, né? Cara, na formação. Mas meu pai falou assim, mas eu quero trabalhar com meus irmãos, eu quero criar uma empresa. O meu pai falava assim, meu sonho era criar uma empresa que eu pudesse ver meus filhos e o meu neto trabalhar nela. Meu pai foi um cara com a coragem, uma empresa que estava começando, e aí construiu lá Diadema, e aí a empresa prosperou, cresceu, e aí entrou os filhos, né, depois de muito tempo. Entrou meu irmão mais velho, depois entrou eu, meus primos, meu irmão mais novo, e a gente conseguiu junto fazer a empresa crescer, mudou de segmento, entrou em outros mercados, fabricar confeito para bolo, ingrediente para bolo, para doceira, boleira, e conseguimos fazer fábrica em Recife em 2008, fábrica nos Estados Unidos em 2012, expandimos, né? Viramos uma multinacional também, aí criamos um conselho, implantamos gestão da empresa familiar, sucessão familiar, criamos, né? Reestruturamos a empresa inteira, balança auditável, né? Então a empresa ficou. Nesse você já tinha quantos anos? Já tinha 30, por aí. 30 anos. Você começou na empresa ali com seus 15 anos. 15, eu já ia com meu pai, minha mãe não me aguentava em casa, né? A gente voltava da escola, meu irmão de ônibus, a gente ia pra rua, né? Jogar bola, empinar pipa. Quando não estava na torcida organizada. Fazer fogueira, jogar bola, meu. E eu era bonzinho pra caramba, né? Saia na porrada na rua com os moleques. Entrava na favela, empinar pipa, jogar bola, fazer fogueira. Era só bagunça, né? E eu só arrumava confusão o dia inteiro. E minha mãe, coitada, né? Então ela falava assim, leva esse moleque daqui que eu não aguento mais ele aqui. Então eu ia pra fábrica, né, com meu pai, né? Aí fazia bagunça na fábrica também. Aí meu tio pegava a gente pela orelha, dava uns tapas na gente, furava o saco dos produtos, tava na fábrica, fazia, dá pra zoar, né? Mas aí que você começa a trabalhar, começa a ver, pô, legal, vamos trabalhar, pá. Aí vai indo pro escritório, aprende a fazer um trabalho, quer fazer outro, tal, pá. Eu era muito xereta, né? Eu queria aprender, fazer tudo. Né? E aí, nessa etapa da sua empresa, quando você começou na empresa, então, seu pai te colocou na esteira de produção desde... Já te chamou para a parte administrativa ou você foi conhecendo todas as etapas? Não, meu pai é engenheiro mecânico, né? Então ele tocava a operação da fábrica, compras, fábrica, qualidade, desenvolvimento de produto, era tudo com meu pai e com meu irmão. Eu falei, eu vou trabalhar com meu pai na empresa, né? Vou trabalhar com meu tio na área comercial, ou meu outro tio na área administrativa, financeira, fiscal, não quero. Vou trabalhar com meu pai na fábrica, né? Vou fazer engenharia mecânica, quero seguir os passos do meu pai. Aí eu fui para a fábrica, comecei a trabalhar na manutenção. A gente desmontava a máquina e arrumava a máquina. Eu adorava, achava legal pra caramba. Até um dia que o nosso hora de almoço era das 11 ao meio-dia. O escritório era da meio-dia a 1. Então, quando acabava o almoço meio-dia, eu ia tomar café no escritório, em cima. E a mesinha de café era atrás do biombo, onde era a área comercial. E a área comercial era meu tio, um primo do meu tio, uma secretária e uma ajudante. A área comercial inteira da empresa. E eles iam almoçar tudo junto, né?
E o telefone tocava, ninguém atendia. Aí E era meu horário do café. Do café. E era aqueles KS, aqueles telefone grandão, que tinha ABC, que era 3 linhas, ABCD. 4 linhas e o discão para discar, né? KS amarelo assim de disco. Isso. Com 4 linhas. Você escolhia uma linha e discava. Discava. E aí um desses dias eu estava lá, tomando café, o telefone tocava. Eu falava assim, cara, ninguém atende, os caras todo mundo vai almoçar lá e o telefone tocando. Aí eu falei, vou atender o telefone. O telefone é um cliente do Nordeste, lembro até hoje. Quero passar um pedido. Eu falei, não, mas eu não sou da área do comercial, a área comercial está na hora do almoço agora. Você pode ligar um pouco mais. Não, eu quero passar agora. Eu não tenho tempo de ficar ligando aí a hora que vocês querem, não. Né? Eu quero passar o pedido agora, você anote o pedido aí, senão eu não vou comprar. Aí eu olhei na mesa, tinha um talão de pedido na mesa, uma caneta, eu falei, não, pois não. O que o senhor deseja? Qual o seu nome? Aí marquei lá, cidade, telefone e tal. O que o senhor precisa? Não, isso, aquilo, fui marcando, né? Aí eu achei, o senhor conhece a nossa canela? A nossa canela é a melhor que tem, canela Java, moída, com açúcar, tal. Pus, não, então manda uma caixinha, pá. Você conhece o nosso granulado? Não, não conheço. Pô, o nosso granulado é muito bom, a embalagem é boa, isso, aquilo, tal. Então manda uma caixa pra eu experimentar. Aí nessa, cara, acho que eu vendi pro cara umas 20 caixas que ele não ia comprar. Tudo pra experimentar. A hora que eu desliguei o telefone, eu falei assim, cara, que é isso, cara? Eu quero trabalhar aqui, velho. Me deu uma satisfação, uma vontade, um tesão, sabe, de ter vendido. Eu saí de lá falando assim, já fui falar com meu pai. Falei, pai, te dei um pedido lá por acidente lá, cara. Eu quero trabalhar no comercial, não quero trabalhar na fábrica, não. Acho que essa mecânica não é comigo, não. Engenharia mecânica, desmontar a máquina, trabalhar na fábrica. Não, trabalhar na fábrica, né? Falei, não, acho que não é comigo, não. Aí ele falou assim, ó, fala com o seu tio, se ele aceitar, tudo bem. Aí eu fiquei esperando meu tio voltar do almoço, meu tio voltou, tava lá de macacão, né? Fala alemão, chamava de alemão, né? Fala alemão. Falei, ô tio, beleza, tal, não sei o quê. Falei, tio, tirei um pedido aqui, ó, esse cara aqui de Recife e tal, cliente tal. Ele olhou, pô, legal. Coloquei umas 20 caixas a mais aí de um monte de item que ele não comprava, que ele não conhecia. Ele falou, pô, bacana, legal. Eu falei, então, tio, eu me apaixonei por tirar esse pedido aí, fiquei louco por causa desse pedido aí. Quero trabalhar aqui na área comercial. Posso? Ele falou, claro, pô, vem aí. Já começa amanhã. Amanhã você chega aí, 7h30 da manhã, já começa aqui com a gente. Vai aprender como é que é. Mas vai ter que aprender, vai ter que escutar, né? Eu falei, beleza, você vai ter que escutar, tem que ter calma, paciência, né? Não é fácil. Cliente é difícil trabalhar com clientes. Os caras são chatos, reclama, pede, desconto pra caramba. Não, tio, vamos aprender aí pra vir aí trabalhar. Aí fui trabalhar com meu tio. E meu tio é um cara fantástico, né? Esse italianão bravo também, sabe? Esse cara bravo. Mas, puta, pra sentar pra trocar ideia com o cara é muito legal. O cara também tem uma história de vida, tem cada história pra contar que você fica apaixonado, né? E um vendedor nato também, né? Um cara que cativa todo mundo, um cara que muito gostoso de falar com ele. Então, o cara começava a falar, todo mundo queria ouvir, sabe? O cara é um vendedor, né? É um cara muito legal. E aí eu falei, puta, eu vou trabalhar com meu tio Renato, né? Não vou trabalhar com meu pai, né? Aí eu vou trabalhar com meu tio Renato. Meus 2 irmãos com meu pai e eu com meu tio, que era trabalhar na comercial. E aí a gente foi desenvolvendo a área comercial, aprendi muito com meu tio, né? Eu comecei a viajar o Brasil inteiro para vender uma Valéria, né? Contratar vendedor, mandar vendedor embora. Nessa época que você entrou na área comercial, quantos colaboradores tinha na área comercial? Na área comercial? Vendedores externos. A gente tinha uns 35 representantes no Brasil, 35 a 40 representantes no Brasil. E tinha o primo do meu tio, que era o gerente comercial, e meu tio era o diretor. E no escritório tinha 2 secretárias, 2 meninas que ajudavam a faturar nota, certo. Emitir o pedido, emitir a duplicata e faturava. Era o seguinte, o pedido chegava, a gente tinha que mandar o pedido para a fábrica, era tudo manual, não tinha computador nessa época ainda, tá? Era tudo manual. Certo. O pedido chegava, a gente passava o pedido para um talão que era para a fábrica, mandava para a fábrica, a expedição separava o pedido, aí carimbava o pedido, quantas caixas foi, o peso E a gente faturava a nota fiscal na mão, quem faturava era meu tio mesmo. Fazia na mão, 5 vezes de papel, de carcar com a caneta lá. Ou a secretária fazia na máquina, a nota. E a gente fazia a coleta, chamava a transportadora, cotava o frete, né, chamava a transportadora.
Os caras vinham coletar e mandavam embora a mercadoria. Era assim, bem simples. Mas era assim, 15 pedidos por dia, 10 pedidos por dia. Os pedidos chegavam de malote pelo Brasil inteiro. Era pelo correio na época ainda, imagina. Meu Deus. Aí colocamos o fax. Aí, nossa, quando colocou o fax é uma revolução, né? A gente ficava olhando pro fax assim, pô, como é que... Imprimindo já, né? O cara tirava uma foto lá na Bahia, saía uma foto aqui e falava, cara, isso aqui é macumba, não é possível. Isso aqui é coisa do demônio. E será que tá certo? Não, isso aqui é coisa do demônio, não é possível. O cara fez uma foto lá no outro estado e na hora saiu uma foto aqui, preto e branco, né? Mas, cara, era uma coisa assim, era tecnologia, a gente fala assim, cara, que absurdo. Então o cara pegava o talão de pedido, passava, vinha na hora. Porque, pô, imagina, malote de pedido. O cara mandava uma malote de Manaus, demorava... O pedido demorava uma semana para chegar aqui. Até a logística para distribuir o produto lá. Até chegar o pedido aqui, cara, a inflação já cobrou metade do pedido, né? A gente perdeu muito dinheiro por causa disso, né? Porque até o pedido chegar, a inflação era 60% ao mês. É a mesma coisa de hoje no agro, né? A volatilidade dos produtos e do custo do agro também. Então, defensivo, fertilizante. Imagina o cara hoje comprar um fertilizante e foi entregar lá na frente. A gente está vivendo esse spread, né? De uma alta que teve um custo bem elevado, o preço da soja lá em cima, e agora o preço despencando, mas porém o custo também despencando. A gente já vê uma viabilidade bem mais no agro. Então, se o cara não fizer um financiamento a mais adequado, com juros menor, agora ele também não consegue produzir. Não consegue produzir. Por quê? Se ele fez um mau negócio. Um financiamento com juros muito alto. Se ele comprou às vezes anterior, ele não vai conseguir produzir agora porque não vai dar lucro. São ciclos no mercado, né? E esse ciclo do agro, quem veio lá de trás, eu acredito que foi muito beneficiado nessa última alta do agro. Então, por quê? Porque veio de um custo baixo e vendeu um produto caro. Depois, logicamente, a gente teve um custo alto e vendeu um produto barato. Porém, foi um ciclo. Se juntou uma gordura e veio. Quem começou agora nesse último ciclo, que foi na decrescente do preço, exemplo, ele teve um custo alto e vendeu um produto barato. Eu acho que ainda está passando dificuldade. Então, assim, eu acho que ainda a conta ainda vai demorar um pouco equilibrar e pôr na balança. As pessoas, às vezes, que pagam um arrendamento caro. Então, o agro, eu acho que ele está passando por uma mudança e vai ser uma peneira. Mas esse do seu custo é uma escola para a gente aqui, né? A história é muito legal, né? Porque a gente estava... logo quando eu entrei, né? Não tinha computador, né? Tinha um computador, tinha uma sala de CPD e tinha um computador lá e um menino que ele passava algumas informações para o computador. Faturamento, para fazer relatório. Mas ele não usava de fato o computador, né? E aí, quando eu entrei na empresa, eu tinha feito um curso na SOS Computadores, que é a única escola que tinha no Brasil de informática. Né? Era SOS Computadores. Fiz um curso lá, que era um curso de datilografia num computador de tela de fósforo verde, que era os AT, né? AT. Depois veio o XT, né? Não é da minha época. Era o AT. O AT era tela de fósforo verde, não tinha mouse. Era uma tela de fósforo verde, que ficava aquele cursorzinho piscando. Você não via gráfico nenhum na tela, você só via número e letra. Só via número e letra. Número e letra. Mas tinha programas. Tinha o Lotus, que era o Excel de hoje. Certo. Né? Já tinha a planilha, mas era super difícil de trabalhar, porque não tinha a imagem gráfica que tem hoje, nem mouse. Era tudo que você tinha que ir nas funções, né, que tinham. Né? Então era super difícil de trabalhar, tinha que ser muito bom. E tinha um japonês que trabalha com a gente até hoje, o Tadao, que meu pai trouxe da Metal Leve, né? Que era o cara da área contábil da Metal Leve, que trabalha com a gente até hoje. Está com a gente há 40 anos. 40 anos. E ele manjava pra caramba de Lotus. Ele me ensinou a mexer no Lotus. Fazer planilha. Fazer planilha e tal. E quando eu entrei na Valério, quando eu comecei na área comercial, eu queria saber, tio, como é que você faz o preço do produto? Ah, quem faz é o seu pai. Aí meu pai falou assim, ó, vem aqui, pegou ele tinha uma agenda, meu pai tinha um monte de agenda, ele fazia tudo em agenda. Quando ele abriu na hora do dia, eu vou dizer assim, vem aqui, ó, pegava uma lapiseira, matéria-prima, que é o preço da matéria-prima, mais embalagem, mais a mão de obra. Ele calculava, ele pegava a folha de pagamento, dividia pelos quilos produzidos, então ele tinha o custo por quilo de mão de obra. Então era a matéria-prima, mais embalagem, mais a mão de obra por quilo. Certo. E aí ele pegava todas as despesas que a gente tinha, impostos, comissões, fretes, tudo, água, luz, energia, telefone,
e dividia pelo faturamento. Então ele pegava assim, todos os nossos custos é 100 mil, a gente fatura 200, então 50% é o nosso custo. É o nosso custo. Custo de Fixo. tudo. Fixo. Então era matéria-prima, mais embalagem, mais mão de obra, vezes 1,5. Era margem zero. Entendeu? Entendi. Então eu pegava a formulação do produto, tinha as matérias-primas dele, a embalagem, a mão de obra, Os custos fixos. todos os custos. Aí ele falou, Daniel, esse preço aqui, se você vender nesse preço, Estamos ganhando. paga todos os custos, mas a gente não ganha nada. Empata. Empata. Paga tudo, a gente não fica devendo nada para ninguém, mas não ganha nada. Eu falei, mas peraí, mas isso tem uma margem. Não, eu vou te ensinar aqui. Ó. Vezes 1,7 é margem 10. Vezes 1,8 é margem 20. Vezes 1,9 é margem 30. Então eu passo essa formuleta para o teu tio, ele calcula na mão, e ele faz a tabela de preço e manda para os clientes. Aí eu falei, legal, beleza. Tadal, vem aqui, vamos botar isso no Lotus. Uau. Aí começamos a colocar no Lotus, fazer essa planilha. E aí eu comecei a fazer relatório de margem. Só que eu não colocava, eu não sabia ainda colocar o spread financeiro. Porque os juros era 60% ao mês. Né? Isso para a gente vencer aquele momento de escassez, às vezes, de rapidez da informação. Sim. Que era tirar o pedido, mandar o pedido. O meu tio colocava os 60% ao mês. Colocava só os 60%. Que é a inflação. Que era a inflação. Só que, porra, a gente estava devendo para banco, uma puta de uma dívida, não conseguia sair de banco. E aí, eu falo assim, pô tio, se a gente está fazendo o cálculo do custo certo, está colocando 60% de custo financeiro no produto e vendendo, e a gente está tendo prejuízo, então tem coisa errada. Aí meu tio falou, estão roubando a gente. Aí assim, não. Aí meu irmão ficava na almoxerifada e eu na expedição. Meu irmão conferia tudo que entrava, eu conferia tudo que saía. Ficamos um mês lá, não pegamos ninguém roubando nada. Não achamos nada. Mas era mais fácil argumentar assim. É. Aí eu comecei a pensar, falei, porra tio, a gente compra matéria-prima. Né? A matéria-prima chega. Para produzir, demora de 10 a 20 dias. Pedido para chegar. Aí para entregar, a média no Brasil naquela época era 30 dias. Né? Então, e aí a gente dava 28 dias para o cara para pagar. Então era 28 mais 30 mais 20 para produzir. Né? E a inflação era 60. Então aí eu falei assim, 2 meses. Eu falei assim, cara, a gente está colocando só 60, tio. Tá aí o nosso prejuízo. Gargalo. Tem que colocar 120%, não é 60%. Só para inflação, na verdade. Só para matar a inflação. Então era matéria-prima mais embalagem, vezes 1,5 para margem zero, aí vezes 1,8 para margem 20, que era a margem saudável, 20%, vezes 120. Senão se colocar só vezes 60, você não ia conseguir pagar, porque 60 era 30 dias só, a gente precisava de mais 30, que era o tempo da mercadoria, era o timing de produção e de entrega, entendeu? Era o tempo de viagem para entregar para o cliente, o timing de produção, o tempo de entrega e a condição de pagamento estava para o cara, que era 28 dias. Aí o meu tio falou assim, pô, você tem razão, vamos fazer os preços aí. Aí começamos a refazer os preços. Só que ele falou assim, cara, com esse preço a gente não vai conseguir vender, estamos fora do mercado. Eu falei, tio, então a gente está vendendo, então os clientes que a gente acha que são nossos amigos, eles estão se aproveitando da gente. E na época a gente vendia para grandes atacadistas. E os caras compravam uma porrada da gente, por quê? Tava barato para eles. Tava barato. Os caras estavam comprando um monte. Porque tava barato, a gente não colocava o spread de toda essa conta, né? todo esse tempo, né? Certo. De produção, envio da mercadoria, até o cliente pagar, no momento que você compra matéria-prima, até o cliente pagar, entendeu? Eram 60 dias. E se a inflação era 60% ao mês, eu estava colocando só 60%, tinha 30 dias que eu estava dando descoberto. Quando a gente entendeu isso, a gente passou isso para o preço, começou a dar lucro. Só que aí os grandes clientes começaram a tirar a gente fora. Ah, não vou comprar, tá muito caro. Aí meu tio, porra, Daniel, tá muito caro, eu não consigo vender. Eu falei, tio, esses caras são aproveitador. Vamos abrir cliente pequeno. Precisam abrir mais clientes. Os clientes pequenos estavam comprando. Certo. Porque esse tacado grande vendia pro pequeno. Certo. Eu falei, vamos no pequeno. Bom, direto aí eu fonte. falei, para ir no pequeno, eu preciso aumentar minha carteira de clientes. Aí eu comecei a ir pra rua. Meu tio falou, não, você vai viajar e vai pra rua. Aí eu comecei a visitar representante, comecei a viajar com representante.
E aí eu falava assim, esse cara aqui que tá aqui na Malaya 10 anos não serve. Tem que mudar. Bom, mas o cara é amigo mesmo, o cara é ruim. O cara só vai nos 3, 4 grandes e não quer fazer os clientes pequenos. Então eu mandei ele embora. Eu mandava o cara embora, ia nos pequenos pedir indicação. Os caras me indicavam 4, 5, 6 caras. Eu ficava no hotel lá, ligava pros caras. Naquela época não tinha internet nem WhatsApp, não tinha nada disso aí. Era na raça. Ligava pro telefone do hotel. Caro, né? O hotel cobra caro. Ligava pros caras, meu, eu sou Nama Valéria, eu tô aqui. O cliente tal te indicou, queria conversar com você. E o cara vinha. Aí eu conversava, entrevistava 4, 5 caras, gostava de um, contratava. Amanhã você é nosso representante. Dava pro cara a lista de preço, as amostras, a tabela. Dava um treinamento com o cara, visitava 4, 5 clientes com o cara, ficava uma semana na região e ia embora. Ia para outra região. Fiz isso no Brasil inteiro durante uns 10, 15 anos. Brasil inteiro, Bolívia, Paraguai, né? Vários lugares, Chile, né? Vários lugares. E aí fomos montando a nossa equipe de vendas, né? Chegamos a ter quase 100 representantes comerciais no Brasil inteiro. E também depois montamos equipe própria, vendedor para atender aqui account, montamos equipe própria, CLT, né? Esses clientes de grande porte a gente não passava para representante, a gente vendia direto. Mas assim, hoje os representantes, né, são meus amigos até hoje. Tem cara que é meu amigo irmão, assim, sabe? O ápice que você chegou foi até quantos representantes no Brasil todo? Uns 95. E vendedores? Só que não é só 90 vendedores, né? Eram 90 escritórios de representação. Certo. São famílias. Então vamos falar aqui. São famílias como a nossa. Então, por exemplo, meu representante de Porto Alegre, que está na Mavalera até hoje. Tinha mais 30 com ele, exemplo. Não mais 30, mas como é que funciona a história dele? Trabalha ele, a esposa, a filha, a irmã, e aí ele tem mais 2 funcionárias que ficam no escritório. Entendeu? Então, a família dele trabalha para a Mavalera. Isso, o escritório... Então, o cara, ele atende 500 clientes em Porto Alegre. Carteira de clientes, você já passou de... A gente chegou a 8.500 clientes ativos no ano, em 12 meses. Uau! Isso antes de ser incorporado? 57 países. Antes de vender? Antes de vender a empresa. 57 países exportamos. Toda a América do Sul, Estados Unidos, América do Norte, América Central, Ásia, Europa, China, todo mundo. Até para a Rússia nós chegamos a vender. Isso tudo você na liderança? Sim. Na liderança dessa equipe, fomentando e Deus te dando comercial, sabedoria. marketing, desenvolvimento de produto, foram as áreas que eu toquei, né? Mas já toquei TI, eu que implantei o Microsiga na empresa, que é o TOTS, né? Em 98 comprei o Microsiga, implantei, fiz a primeira rede da empresa, aí quando a rede quebrava, eu ia comprar placa-mãe, comprava memória, HD, e montava as máquinas lá com um gabinete com 5 ventoinhas para não dar pau. Porque não tinha condicionado a história inteira, então tinha que meter um monte de ventoinha, porque esquentava, a máquina desligava. Era uma desgraça. E não tinha sistema que salvava. Tira um cooler e os backups. Não tinha sistema que salvava. Aí eu peguei, aí teve uma época que eu falei pro meu tio, tem uma empresa que chama Dell Computadores, cara. Eu não aguento mais, eu perco muito tempo arrumando máquina aqui. Não dá. Toda hora, Daniel, minha máquina pifou. Daniel, sabe que eu tinha que abrir a máquina, arrumar, não dá. Aí parei de comprar peça na 25 de março e fechei com a Dell, né? Aí meu tio, não, puta, eu vinha lá, meu tio, nossa, é muito caro isso. Eu falei, tio, mas isso aqui tem que ter isso aqui. Aí, não, então vai lá, manda o pau. Aí servidor Dell, os computadores da fábrica inteira, tudo Dell, padronizei, tudo Dell, tudo, não dava pau, né? Não dava pau. Muito difícil dar um pau, um computador desse montado por uma Dell, né? Aí rede também, tudo, né? Na época era rede, tudo Cisco, tudo hub, switch, tudo da Cisco, pô, tudo primeira, né? Aí coloquei o TOTS, né? Que na época era Microsiga. Foi um dos maiores desafios que eu tive, foi implantar o sistema ERP na empresa. Porque a gente tinha um monte de gestores que eram amigos do meu pai, do meu tio, que vieram das empresas que eles trabalharam, que nunca trabalharam com computador. Só trabalhavam com Cardex. Sabe o que é Cardex? Não. Sabe o que é Cardex? Não. Cardex é um armário de fichas. Certo. Você puxa aquele armário de fichas, tem um monte de ficha dentro, ordem alfabética e por data. Lá você pega lá, fornecedor, sei lá, Copersucar, você vai na letra C, puxa a fichinha dele, aí você lança lá, chega um caminhão do cara com 50 toneladas, com preço de tanto, dia tanto, e põe na fichinha, tudo assim, tudo Cardex. E essa galera que trabalhava estava acostumada a trabalhar tudo com manual, Cardex.
A gente trabalhava com a empresa inteira, cara. O estoque estava no Cardex, de matéria-prima, só que puto acabado. Era tudo no Cardex, tinha um monte de Cardex na fábrica. Você imagina você tirar tudo isso e informatizar tudo isso. As pessoas não aceitam. A gente teve que mudar todos os processos da empresa depois que a gente implantou o sistema. Todos, não só na fábrica, mas na área contábil, fiscal, financeira, administrativa, vendas. Porque a forma como você gerir uma empresa sem computador era de um jeito. Quando você coloca computador, muda tudo. Muda. Totalmente. E tem pessoas que não aceitam, não querem acompanhar, não querem fazer a implantação. E começam a jogar contra. E falar que o sistema é ruim. Que é uma merda, que não funciona, que ó, o relatório tá errado, tá vendo? O meu na mão é muito melhor que isso aqui, é muito mais confiável. Eu ouvia isso dos meus tios. Meu tio falava, não confia nessa porra do computador aí não. Só aí o cara vai lá, muda, manipula, muda tudo. Ele tinha razão. Se o sistema for mal implantado, não tiver segurança, o cara manipula mesmo. Manipula. Ele tinha razão dele. Cabe a nós mostrar para ele que a forma como a gente estava implantando o sistema era seguro. E que a gente precisava disso para evoluir. E aí ele falou, não, concordo, ele aceitou tal. Mas teve resistências enormes, a gente demorou muito tempo para implantar o sistema. Eu fiquei uns 10 anos implantando microciclo, para chegar num nível aceitável, vai. É muito difícil você pegar o teu processo que é manual e transformar ele em um processo automático, né, pelo sistema. É difícil. Ser alimentado ali. Porque você tem que mudar toda a forma como você faz a gestão da empresa inteira. Né, de tudo. Você tem que mudar a cabeça das pessoas. Certo. Você tem que treinar as pessoas. Então eu peguei toda essa fase. Eu envelheci bastante nessa fase, porque não é fácil, viu? Você implantar sistema de gestão. Então mas foi muito, muito enriquecedor para mim ter aprendido isso na raça, sabe? Ah, pô, meu irmão, precisamos botar um computador na produção, na almoxerifado. O almoxerifado vai ficar a 35 graus. Eu tive que comprar a gente teve que comprar uns gabinetes. Não sei se você já viu uns gabinetão grandão, que ia aquela telona grandona, o monitor. O monitor naquela época não era monitor fininho, era monitor grandão de tubo. Ele ficava inclinado. Como se fosse um rack. Era um rack com rodinha, todo fechado, com ventoinhas. Você botava o computador dentro e o monitor com um negócio de vidro fechado. E aí em cima tinha uma bancadinha que tinha um teclado e um mousezinho. Tinha um desse no almoxerifado, pessoal de expedição, tinha uns 4, 5 na fábrica. Tinha impressora na fábrica, aí meu irmão começou a emitir ordem de produção, tudo por sistema. Então, para requisitar a mercadoria, o operador tinha que requisitar pelo sistema. Aí as OPs começaram a ser automáticas de acordo com a previsão de venda, aí mantemos previsão de venda. Cara, eu passei por toda essa fase. E você muda toda a gestão de uma empresa, né? Ah, com certeza. E pensando na sua expertise, a gente aqui não combinou nada. A gente sabe que estou aqui te visitando. Tem a alegria e a honra de poder te visitar, te ligar e falar, Dan, tô indo para sua casa. Chega aí. E tu vai lá, cara, vou mudar minha agenda e vamos estar junto. Obrigado por isso. Imagina. E aí, no leite, principalmente, a gente tem esse spread também. Por quê? O tirador de leite, ele era aquele agricultor pequeno, geralmente. De tamanho, de propriedade, de animais. Não é igual a agricultura, que exemplo, já começa grande. Começa de médio para grande. O agricultor de leite não, começava, exemplo, com um alqueire, 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares. E ele, no primeiro dia que ele entrega o leite até o dia que ele recebe, às vezes cerca de 50 dias. Então, às vezes, o custo da ração daquele primeiro dia é muito diferente da inflação do mercado. E eu acho que ele não consegue fazer essa conta, que é jogar as inflações corretas, os custos operacionais corretos. A formação do custo é a coisa mais importante, né? Você tem que saber que margem que você vende. E o pior do leite é que, assim, você não fala o preço do produto seu. É o laticínio que prega o produto seu hoje. Então você entregou um produto, depois de 30 dias ele vai falar assim, 40 dias exatos. Você vai entregar 30 dias e ele fecha a folha o mês. Fala, ó, nesse mês você me entregou 10 mil litros de leite. Aí mais uns, vamos falar, de 3 a 10 dias, ele vai falar qual que é o preço que ele vai te pagar na mercadoria. Não existe isso. Ou seja, o preço que determina é o mercado. É o mercado. Mas já sempre foi assim. Você já entregou tudo que você vende, tudo que é vendido hoje, quem determina o preço é o mercado. É igual falar assim, não, eu que ponho o preço no produto, esquece. Quem põe o preço no produto é o mercado. Isso. Você não vende. Você vai vender pouco. Você vai vender pouco. Se você for querer botar preço no produto, você vai vender pouco.
E aí ele jogou lá atrás, já entregou, não tem jeito dele voltar atrás, a mercadoria está lá e ele falou assim, ó, vou te pagar aqui 1,50 nesse leite. E cabe ao produtor falar, beleza, então. É eu fazer minha conta aqui e tentar adequar. Mas ele precisa ter essa organização, pelo menos para saber se ele está fechando. A formação de custo ela é muito importante, né? E ela é cheia de vilões. Vou te contar um exemplo rápido aqui, né? Eu tinha um produto nosso no Valério que eu não conseguia vender. É um produto de grande volume e eu não conseguia vender porque meu concorrente vendia muito mais barato que eu. Aí eu falei assim, cara, por que eu não consigo vender esse negócio, cara? Não é possível, cara. E aí eu chamei a minha equipe, né? E começamos a estudar. Por que a gente não consegue vender? Vamos abrir o custo desse produto e vamos olhar item por item do custo para ver onde a gente pode melhorar, para descobrir quem são os vilões desse custo, né? Então, por exemplo, eu fui descobrir, teve um item que eu fui descobrir, pô, matéria-prima eu estou comprando igual o cara, né? Mão de obra muito parecido, né? Embalagem igual, né? Custo de frete, operacional, tal, tudo igual, parecido, né? Aí eu fui descobrir o quê? O cara tinha um maquinário que ele tinha comprado novo, de última geração, que em vez de ele ter 15 pessoas na linha, ele tinha 5, e eu tinha 15 na linha. Então meu vilão era o custo do produto. Então eu falei, para esse produto aqui, eu tenho que trocar meu maquinário, senão eu nunca vou competir com o cara. E aí, você abre um projeto. Você envolve todas as áreas da sua empresa nesse projeto. Financeiro, fiscal, contábil, comercial, marketing, logística. Por quê? Para você fazer com toda a tua equipe o projeto. Quando você envolve toda a sua equipe num projeto, a chance disso dar certo é altíssima. É de mais de 90%. Quando você não envolve a sua equipe inteira no projeto, e eles só são parte da execução do projeto, primeiro que ele vai ficar chateado porque ele não fez parte do projeto. Certo? Vira aquele negócio de goela abaixo, né? Certo. Fiz o projeto, agora toca aí. Você só vai executar. Eu vou tocar um negócio que eu não participei da construção. É ruim. O legal é quando você participa da construção, que você vai trabalhar com amor, com vontade. Pô, eu participei daquela construção. Eu vi aquele negócio nascer. Certo. Então eu vou pôr meu sangue. Meu sangue aqui. Meu coração nesse negócio. O negócio flui melhor. Então a gente envolvia a empresa inteira. A gente analisava, pô, para comprar essa máquina, quanto ela vai custar? R$1 milhão. Qual que é a previsão de vendas? 5 mil caixas por mês. O board que é um payback de 2 anos. Então é fazer cálculo. Quanto vai custar o equipamento? Quanto eu vou vender em 2 anos? Quanto ele vai dar de lucro? Que preço que eu tenho que vender? Qual é o preço do concorrente do mercado? Quanto vai dar de lucro? E quanto tempo eu pago esse maquinário? Se eu não tiver a equipe inteira trabalhando no projeto, eu não vou conseguir chegar num número confiável. Entendeu? Porque eu preciso saber o frete quanto vai custar. Eu preciso saber a produção quanto vai custar. Com essa questão da mão de obra. Eu preciso saber se o financeiro consegue fazer um Finame, se esse maquinário tem linha de crédito, para eu conseguir uma linha de crédito com juros menor para comprar esse maquinário. E tem, né? Tem. O governo tem várias opções. Tem. A gente fez muito Finame com vários incentivos carência. Fiscais. Pegamos juros de 6% ao ano, na época que os juros era 20% para comprar máquina. Certo. Né? Então assim, aí o financeiro vai atrás de linha de crédito, o fiscal vai atrás para ver se ele não consegue encaixar o produto numa classificação que tributa menos imposto, adequada, claro, seguindo a lei. Certo. Então, quando todo mundo trabalha junto no projeto e faz parte do projeto, a chance de dar certo é de mais de 90%. Então, tudo que eu fiz na minha vida, eu aprendi na marra, né? Quando eu fazia sozinho as coisas, tinha grandes ideias. Pô, vamos lançar isso aqui. Eu trabalhava sozinho. Eu não queria compartilhar, porque eu tinha medo de que alguém ir para um concorrente, levar para lá. Aí meu tio falava assim, cara, não é assim. Você tem que chamar a tua equipe, discutir com a tua equipe. Você tem que chamar o pessoal que está no campo. Você tem que ouvir o campo. Você já falou com o vendedor? Não, mas você fala com o vendedor, ele pode falar com o concorrente. Eu falei, cara... É o risco. É o risco. Você não tem os vendedores da sua confiança? Chama esses caras. E aí, envolve a logística, envolve o representante, o vendedor, envolve o marketing, para fazer a melhor embalagem, a melhor comunicação. Todo mundo trabalha no projeto. Cara, tudo que a gente fazia dava certo. E aí também com esse sistema de gestão, de que para um projeto ser aprovado, tinha que passar pelo conselho. Quem estava no conselho? Meu pai, meus tios e mais 2 conselheiros externos. Então eles avaliavam o projeto, manda o pau. Tudo que eu levava lá eles aprovavam, porque estava tudo bem completo. Né? Com toda a equipe trabalhando junto. Tudo que eu fiz com poucas pessoas deu errado.
Tudo que eu fiz envolvendo mais pessoas da minha confiança deu certo. Que isso. Cara. Então é assim, cara, hoje ninguém faz nada sozinho, precisa de equipe. Certo. Né? Eu não conheço o agronegócio, mas com certeza tem bastante gente envolvida. Tem. Né? A linha de produção, né? Eu conheci, não vou dar nomes aqui, mas eu conheci um dos maiores produtores de amendoim do Brasil, né? Lá de Ribeirão Preto. O pessoal vai saber quem que é, quem trabalha vai saber quem é. Eu estava lá com ele, passei lá o dia com ele e me contou, cara, ele é o maior beneficiador de amendoim do Brasil, ele exporta amendoim no mundo inteiro. Ele falou assim, eu gosto de andar na lavoura, eu gosto de falar com o pessoal que está lá plantando. Sabe por quê? Eu já peguei cada ideia dos caras. Teve um cara que falou assim, olha, doutor, se a gente subir aqui como é que fala? Fazer um morrinho de terra. Fazer um canteiro. Em vez de plantar para baixo, na terra, vamos subir um canteirinho, umidade. Vamos plantar aqui e tal, e vamos irrigar assim, vamos economizar água, vamos economizar isso, e ele vai produzir mais. Ele falou assim, cara, com as ideias do cara, tá lá no campo, que é um cara humilde, que muitas vezes não sabe ler e escrever, mas quem conhece mais da terra que ele? Ninguém, concorda? Então você tem que envolver quem está na operação. Então, para o meu pai dar certo, eu tinha que envolver quem estava na ponta, o vendedor,